meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Povo de Deus, hoje nós iniciamos uma nova aula que são os 4 evangelhos. Nós iremos estudar essa aula hoje, né? Falar um pouco sobre os 4 evangelhos. É uma aula um pouco extensa. Nós vamos fazer uma introdução, mas antes de nós começarmos nossa aula, eu gostaria de meditar com os irmãos uma palavra que está no livro de Provérbios, primeiro, no versículo 7. Diz assim a palavra de nosso Deus: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Louvado seja maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós adentramos na Tua presença, Senhor. Neste momento pedimos, ó Pai, Tua graça, Teu favor, Senhor, sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ministrar, Senhor, esta aula, Senhor, que vai falar sobre os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém, amados? Que Deus nos abençoe nessa primeira aula. Então a gente vai começar a nossa parte introdutória dos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Eu falei fora de ordem, mas isso não tem importância. Bom, na verdade o Império Romano ele é uma unidade política que abrange uma vasta extensão territorial e que integrava povos com diferentes culturas sobre um único poder independente da forma de governo. Roma, ele está ali próximo ao mar Mediterrâneo. Suas fronteiras chegaram até as muralhas de Adriano, né, na distante Nortubelândia, essas formadas pelas margens dos rios Reno e Núbio, as costas do Mar Negro e da Ásia Menor, ao deserto de Saara e as indeterminadas fronteiras oriental e norte, que oscilavam com as políticas romana em relação aos partos, além do deserto da Arábia e da indefinida fronteira sul nas costas do Mar Vermelho e do vale do rio Nilo. Foi dentro dessas fronteiras que aconteceu todos os fatos narrados dos evangelhos. Foi também nesse âmbito, né, que a igreja lançou raízes, primeiramente por intermédio do próprio Jesus Cristo e depois pelos seus seguidores. A igreja ela se expandiu a tal ponto que, quando o famoso império se desintegrou, o cristianismo mostrou ser o elo de ligação que vinculava um mundo que se reduzia ao pó e ao seu sucessor, a nova Europa, que surgiu quando a diferença e a confusão da idade das trevas passaram. A língua era a grega, né? Ela remota ali os anos 2000 antes de Cristo, chegando aos tempos pré-históricos, as tribos primitivas da família ariana. É muito provável também que essas tribos elas sejam originais, né? E falavam o grego mais primitivo, habitassem nas praias do Mar Negro. A primeira migração de povos gregos para a Europa continental deve ter
lugar antes de 1900 a.C., através da Ásia Menor. O período clássico do idioma grego é situado desde Homero, 900 a.C., até as conquistas de Alexandre, em 330 a.C. Foi neste último que, mediante as suas conquistas de âmbito mundial, espalhou a cultura e a língua grega por toda parte. Foi o dissipar e as diferenças dialetais emergindo, assim, uma única forma essencial do idioma grego, o koiné. Este termo designa o grego comum do povo. O grego se tornou um idioma universal. As datas do período do koiné vão de 300 a.C. a 330 depois de Cristo. O Novo Testamento foi escrito nessa língua comum do povo. Bem, é natural, que por ter sido escrito por vários autores, o Novo Testamento tenha certas porções em que aparecem alguns termos próprios do estilo de cada autor. A gente agora entra no aspecto religioso, a palavra aportuguesada religião vem do latim e significa religare, religar, atar. Partindo do fato histórico de que os acontecimentos dos evangelhos deram-se no período em que Roma dominava o mundo conhecido, é importante saber que a religião era praticada em seus domínios. A religião indígena básica de Roma tornou-se forma inicial da comunidade agrícola, patriarcal e primitiva da qual emergiu Roma. Então, meus queridos, como eu tinha dito, a religião romana, ela tem a sua origem, na verdade, segundo Vaste de Ovídio, além de outros historiadores, era uma religião animista, ou seja, o que é o animismo, irmãos? Eu quero aqui tentar trazer uma pequena explicação do que é o animismo, veja bem, é uma ideia de que todas as coisas, elas incluem tanto homens como animais e características geográficas, fenômenos naturais, objetos inanimados, possuem um espírito que os conecta uns aos outros. Isso faz parte de uma construção antropológica, irmão, usada para identificar traços comuns de espiritualidade entre diferentes sistemas de crença. Veja bem, os historiadores acreditam que o animismo é fundamental para a espiritualidade humana, que remota ao período paleolítico. Ou seja, meus queridos, a gente vê aí que a base da religião romana no início era o quê? Sua base estava na religião indígena, E aí a gente vai ver que eles não reconheciam os deuses antropomórficos. Esses espíritos habitariam em coisas naturais como os rios, os bosques, as fontes de águas
tinham o poder de ajudar ou prejudicar, e a presença deles era sentida no senso de respeito que a alma humana sente diante da força, da beleza ou da beneficência da natureza. Irmãos, a gente no dia de hoje não é diferente, né? A gente tem tudo isso. Aliás, essa ideia é bem antiga mesmo. A gente vê que os índios, né, eles creem nesse tipo de coisa. E muitas religiões hoje também, eles creem. Veja bem, os romanos então eles não tinham, né? Eles não tinham os deuses, como eu falei anteriormente. Eles não consideravam esses deuses antropomórficos, né? Que surgiu a partir da religião grega. Então nós vamos entender, né, essa junção que os romanos fizeram com esses deuses, né? Essa questão religiosa, né? Esse secretismo religioso na realidade, que é bem antigo mesmo, irmãos. Então vamos ver mais o que é que a gente pode aqui aprender. E aí, irmãos, como eu citei, né, anteriormente, a religião romana ela foi invadida pela cultura grega e tomou uma direção antropomórfica, né, segundo o gosto dos gregos, que fundiam-se as divindades romanas em gregas: Júpiter, Zeus, Juno, Eras, Saturno, Poseidon, Marte, Ares, Minerva, Atena, Mercúrio, Hermes, Diana, Artemis, entre outros. Bom, como eu tinha dito antes, né, tudo isso consistia em um secretismo de ideias religiosas mais antigas e mais recentes. Esse secretismo, irmãos, ele contribuiu pesadamente para o profundo ceticismo que prevalecia na sociedade romana no final da era da República. Disso tudo, o único elemento que se pode adjetivar de religioso era a superstição, né? Que até hoje não abandonou as populações italianas. À medida que o império ele se expandia geograficamente, também crescia o número de divindades. As religiões orientais, chamadas religiões de mistério, com seus ritos de fertilidade e suas cerimônias, só para os iniciantes, deixaram os romanos fascinados. Isso preenchia aquele vácuo, né, no espírito romano, com a sua religião tão despida de características atrativas. O próprio Estado determinara na Segunda Púnica, em 204 a.C., introduziu o culto oginaístico da grande mãe Cibele, natural de Frígia, na Ásia Menor. Esse culto, servido por sacerdotes que dançavam freneticamente ao ritmo de tambores, com estranhos e horrendos ritos de mutilação e êxtases, conquistou os romanos, por assim dizer, da noite para o dia. E aí, amados, a fé cristã, ela chegou a uma sociedade romana faminta, insegura, insatisfeita, que estava desintegrado moralmente em meio à mais absurda confusão religiosa. Ela surge, por assim dizer, do judaísmo, visto ser ela a religião praticada pelos
compatriotas de Jesus. A gente percebe que o judaísmo era mais uma das religiões toleradas, né, pelos romanos. E por isso, tendo em vista imaginarem que a doutrina pregada por Cristo era apenas um desdobramento do judaísmo, não foi inicialmente perseguida. Houve uma perseguição, sim, contra a pessoa de Jesus a partir do seu nascimento, por uma questão política e não meramente religiosa. Em razão do surgimento da notícia de que Jesus seria o rei dos judeus, antes que isso pudesse representar uma ameaça ao poderio do imperador romano, e enceitou-se a perseguição ao infante. Irmãos, o termo império é usado mais comumente para distinguir a república do rei, distinguir o governo do Senado do governo dos autocratas constitucionais que, devido ao exercício de comandantes militares supremos, eram chamados imperadores. O Império Romano é aquele período da história romana que começa com a vitória final de Otávio na última guerra civil da República, até o colapso da autoridade romana, primeiramente no Ocidente e 10 séculos mais tarde no Oriente. O acúmulo de poder de um só homem era uma prerrogativa constitucional, mesmo antes dessa consagração por várias vezes a oligarquia dominante havia apelado para a autocracia em seu esforço para conservar o controle da cidade, da Itália e das províncias ameaçadas. Por 2 vezes, o grande Pompeu tomou medidas drásticas para controlar o proletariado urbano, uma sinistra força na confusa situação política de Roma. Se Pompeu não tivesse sido um leão, servo do Senado, poderia ter se aproveitado da situação para assumir poderes absolutos e ditatoriais, pois inclusive contava com o apoio das forças armadas. Quer dizer, havia uma crise interna no Império Romano, mas que foi resolvida de maneira rápida. A gente vê que César Augusto ele reduziu os gauleus à submissão e o poder já era visto do outro lado do mundo. Aí a gente percebe que Daniel, né, em Daniel 2:44, vai nos dizer algo em relação ao Império Romano, sobre a preparação para o caminho do ministério de Cristo, para a carreira inicial do cristianismo. Então a Bíblia vai nos predizer a respeito desse assunto. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Após o assassinato de César, em março de 44 a.C., seu filho adotivo, herdeiro Otávio, que recebeu o nome de Otávinus a César, um jovem de 19 anos que agora estudava na Grécia,
depois de enfrentar muita resistência, acabou por prevalecer sobre as forças reacionárias e remanescentes. Otávio recebeu o título de Augusto e absorveu a autoridade e os privilégios dos magistrados plebeus, os tribunos e também a autoridade dos censores. O Senado continuou funcionando, mas quem realmente brandia o poder era Augusto, que além de controlar as forças armadas, tinha um verdadeiro magnetismo pessoal. Foi assim que entrou para a história o primeiro imperador romano que ordenou o recenseamento de toda a população do império. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 1. Então, amados, nós temos aí a questão política do Império Romano, onde nós vimos que havia uma crise interna, né? E que Daniel ele faz a petição, né, deste reino. Bom, meus queridos, aqui eu quero agradecer. Nós vamos ficar com essa introdução desses 4 evangelhos que nós iremos estudar. Então, eu já quero aqui pedir aos irmãos que os irmãos se inscrevam, né? Aqueles que vocês convidem seus amigos, aqueles que não estão inscritos no canal, que vocês venham convidar eles para se inscrever no nosso canal, que vocês venham curtir as nossas aulas, né? Que vocês vão lá no sininho, dê o toquezinho no sininho, certo? E convide, né? E você que não está inscrito, que somente assiste as nossas aulas, meu amado, se inscreva no canal, nos ajude aí. Você acredita que você está aprendendo, né? Então contribua também, amém? Dê essa colaboração para a gente, nos ajude a levar um pouco, né, do conhecimento da palavra de Deus às outras pessoas, pois eu creio que você está ganhando com isso, amados. Eu gostaria aqui, antes de terminar esta questão, quero ler o Salmo 150 aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoantemente a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, amados, eu quero agradecer em nome de Jesus e a gente finaliza nossa aula com esse salmo, né, de glorificação ao Senhor, pois a honra, a glória, o poder a Ele pertence, né? Que tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória do Senhor, amado. Que Deus possa nos dar sabedoria, nos ajude a levar mais conhecimento e que nós possamos também levar também não só o conhecimento secular da história, mas também a palavra de Deus, pois é através da palavra de Deus que as pessoas passam a conhecê-lo, né? Então Deus colocou no nosso coração, amado, este projeto, não só aqui de ter um canal para poder se beneficiar com ele, mas também através deste canal nós podemos levar o Evangelho do Senhor a todo e qualquer lugar.